O tema que nós vamos desenvolver tem a ver com a família. Normalmente nós percebemos os grandes desafios que movimentam esse planeta e às vezes ficamos perguntando, puxa vida, que tipo de contribuição posso dar no sentido que nós venhamos a ter um planeta melhor, que ele possa se desenvolver mais rapidamente. E nós temos uma possibilidade para fazer isso. Tanto é que, na própria sociologia, nós aprendemos que a base da sociedade é a família. Quer dizer, no fundo, a sociedade é o reflexo da qualidade das famílias. Não existe outro local da onde pode emergir aquilo que acaba determinando como é que a sociedade acaba se organizando, como é que nós convivemos na sociedade. Então, nós temos aí um local em que nós podemos dar a nossa contribuição. Mas antes de considerar a família, cada um de nós, isoladamente, também pode contribuir para que nós tenhamos um mundo melhor. Muito bem. Então, a partir desta colocação inicial, demos um título para essa palestra, Seu Lar, Seu Mundo. Então, esse é o mundo onde nós podemos dar a nossa contribuição de uma forma excelente. Como eu disse, nós individualmente temos a possibilidade também de oferecer uma contribuição para que o mundo seja um mundo cada vez melhor. Mas qual seria a condição, qual seria a orientação básica que nós deveríamos assumir para que pudéssemos, através daquilo que nós fazemos, oferecer uma condição melhor para esse mundo em que nós vivemos? Há um ensinamento que Jesus nos ensinou e que muitas vezes não damos muita atenção para isso, mas é de uma fundamentação extraordinária para orientar a nossa vida. O ensinamento dele tem como título a Lei de Ouro ou a Lei Áurea, que diz o quê? Faça ao outro o mesmo que você quer para si próprio. Então, sem esta orientação, nós não vamos poder dar a nossa contribuição. Então, esse é o ponto de partida. É necessário orientarmos a nossa vida segundo esse ensinamento. E é bom esclarecer que, às vezes, nos apresentam esse ensinamento de uma forma diferente, dizendo para não fazer aos outros aquilo que nós não queremos para nós mesmos. Olha, não fazer, basta se omitir, né? Então, mas o ensinamento de Jesus não leva a omissão, pelo contrário, leva a ação. É de fazer aos outros, e não de não fazer, de fazer aos outros o mesmo que nós queremos. E quando nós começamos a orientar a nossa vida, e quando nós estamos falando de família, pode ser qualquer membro da família, pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, os irmãos, os filhos, qualquer um que ali esteja dentro dessa unidade, ao adotar essa postura perante a vida, poderá dar a sua contribuição no sentido de fazer com que a sua família possa caminhar de uma forma cada vez melhor. Agora, o que se espera dos membros da família é que desenvolvam uma capacidade de exercer uma influência sobre os demais que ali estão. Agora, essa influência precisa ter uma qualidade, precisa ser algo que as pessoas aceitem livremente e que tenham até prazer em seguir aquilo que nós possamos estar transmitindo através da influência. Porque pode existir também a possibilidade de querer exercer essa influência através da imposição, através do constrangimento. Não é esse o caminho. E pelo constrangimento, muitas vezes, alguém ali na família pode estar disseminando ali uma cultura do medo, uma cultura da vergonha, da culpa, e certamente as pessoas que estão ali podem ser constrangidas até a ter que seguir aquilo que aquele que está exercendo essa influência esteja ali transmitindo, porém, isso só faz pelo constrangimento. Uma vez cessado o constrangimento, a pessoa simplesmente volta a viver de conformidade com aquilo que ela entende adequado. Isso nos leva a considerar que o castigo não transforma as pessoas. O castigo pode constranger, pode obrigar, pode dominar, mas não transforma a pessoa, porque o que transforma depende de uma aceitação livre. Então, a nossa transformação acontece com aquilo que nós livremente introduzimos na nossa convicção, na nossa forma de viver. Mas, muito bem. Agora, o que se espera
de alguém que esteja nessa família e que passe a adotar essa postura de fazer aos outros aquilo que quer para si próprio. Há uma coisa que as pessoas deveriam desenvolver, é acessibilidade e disponibilidade. O que é acessibilidade? É a pessoa ser acessível de tal maneira que qualquer membro da família que queira falar alguma coisa, queira conversar sobre qualquer coisa que esteja lhe interessando, faz isso sem qualquer tipo de constrangimento, sem qualquer medo que isso possa resultar em alguma coisa negativa. Então, acessível é aquele que está aberto para poder receber aquilo que as pessoas queiram transmitir. E a capacidade que nós precisamos ter aí é saber ouvir. Nós achamos que sabemos ouvir, na verdade, nem sempre. Muitas vezes nós estamos escutando as pessoas falarem alguma coisa, mas lá dentro nós já estamos elaborando a resposta que nós vamos transmitir para a pessoa, de concordância ou discordância. E quando ocorre uma situação como essa, quando nós começamos nessa elaboração interior, inclusive nós fechamos a cortina da percepção, já não percebemos mais o que a pessoa está falando. É muito comum as pessoas começarem a interromper, o outro está querendo falar alguma coisa, mas não deixa falar, deixa e simplesmente interrompe. Então, essa é uma qualidade daquele que é acessível, é uma criatura que sabe ouvir, que está disponível a ouvir. Nós temos um exemplo marcante disso, que é o trabalho feito pelo CVV. Vocês sabem o que faz o CVV, o Centro de Valorização da Vida. As pessoas ligam pelo telefone ou vão pessoalmente, não sei se estão atendendo presencialmente, eu acredito que sim. E o que eles fazem? A pessoa chega e começa a falar, e o atendente simplesmente ouve. Claro que ele dá alguns sinais para saber que ele tá atento àquilo que as pessoas estão falando. E o que é extraordinário, que muitas vezes, ao terminar esse atendimento, as pessoas agradecem muito a ajuda que ela deu, enfim, as recomendações, e não foi dada recomendação nenhuma. E quer dizer, quando a pessoa encontra um ombro amigo em que ela pode falar livremente das coisas que estejam de alguma forma lhe perturbando, ela mesmo, ao elaborar isso, começa a perceber a saída. Agora, se nós interrompemos, a pessoa não deixamos falar, ela não entra nessa condição onde ela mesmo pode começar a encontrar a solução para os seus problemas. É isso que muitas vezes os terapeutas fazem por aí, ouvindo as pessoas quando procuram esse tipo de ajuda. Saber ouvir. Esta é alguma coisa de extraordinária importância. Agora, existe uma outra coisa que nós também não damos uma devida atenção, que é reconhecer o sentimento das pessoas. O que acontece? Nós nem percebemos quando há uma variação daquilo que possa estar indo no íntimo da pessoa. Às vezes nós só percebemos na hora que a pessoa começa a chorar, mas já havia muitos sinais anteriores que mostravam que as coisas ali não estavam muito bem. Então, e saber reconhecer o sentimento, eu vou dar um exemplo aqui para mostrar como é que isso pode não acontecer. Vamos supor que uma criança chega da escola, né? E chega lá para o pai ou para a mãe e diz, olha, a professora lá disse que eu sou burro. Aí o pai fala, você dá importância para essas coisas? Esquece esse negócio. A professora, ela que é burra, faz qualquer coisa desse tipo, né? Encerra o assunto. O que aconteceu? Não reconheceu o sentimento, porque aquilo estava afetando a criança de uma maneira profunda. E o que é reconhecer? É deixar a criança falar, reconhecer que, de fato, ela está numa condição em que merece toda a nossa atenção. Muito bem, considerado esse exemplo, dentro da nossa família, é possível que, muitas vezes, nós possamos detectar mudanças no sentimento das pessoas, e se nós estamos nos colocando disponíveis, talvez a pessoa queira compartilhar o que é que está acontecendo em sua vida. Eu acredito que reconhecer o sentimento, saber ouvir, isso pode ter um efeito preventivo dentro da família fantástica, no sentido de debelar crises que possam estar afetando de uma forma ou de outra os seus membros. Saber ouvir, saber reconhecer o seu sentimento. Agora, como eu disse,
é necessário que exerçamos uma influência que seja aceitável. Uma influência aceitável também não consegue existir quando nós nos dedicamos à crítica, e que nós nos dedicamos a julgar aquilo que as pessoas estão fazendo. O que acontece? Quando nós começamos, no lugar de ficar simplesmente ouvindo, mas começamos já a exercer a nossa classificação, isso é besteira, isso é coisa errada que você está fazendo, onde já se viu fazer uma coisa dessa, nós criamos uma barreira. Eu pergunto, essa pessoa estará disposta a vir falar outras coisas conosco quando ela é recebida dessa forma? Certamente não. E muitas vezes nós podemos perguntar, quer dizer, às vezes nós temos conhecimento de algum amigo ou de alguém do nosso relacionamento que está atravessando uma dificuldade, nós perguntamos, você já tem falado com seus familiares? Eu não posso falar. Se eu falar isso aí, o pessoal desce de lenha, né? Então, isso que nós achamos que despertando o medo, a vergonha e a culpa, nós vamos conseguir ajudar as pessoas. Eu pergunto, é possível nós amarmos uma pessoa que infunde medo em nós? Dá para amar uma pessoa da qual nós tenhamos medo? Então eu pergunto, um familiar que cria essa condição em que o outro familiar está com medo dele, dá para amar? Não, porque o amor depende de uma coisa fundamental, que é a confiança. Eu não posso ter confiança naquele do qual ele está me fazendo ter medo. Aí começa com Deus, né? Havia um tempo que a recomendação, nós temos que ser temente a Deus. Aí Jesus chegou, nada disso, nós temos que amar a Deus. Então, uma coisa curiosa, o contrário de amor não é ódio, é medo. É aquilo que impede que nós possamos adquirir confiança e amar a pessoa ou as coisas que eventualmente estejam nessa condição. E, por outro lado, também, muitas vezes, nós achamos que despertando a vergonha na pessoa, ela vai se tocar e vai deixar de fazer ou vai fazer determinadas coisas. Quando a pessoa não está preparada para ouvir a crítica, nós vamos mergulhá-la ainda mais profundamente na sua dificuldade. E quando nós ficamos criticando, nós não temos condição de saber se a pessoa está preparada para receber a nossa crítica, né? E se não tiver, hein? No lugar de ajudar, nós vamos afundar, nós vamos debilitar a autoestima da pessoa ainda mais. Então, medo não é o caminho, vergonha não é o caminho, mas aí muitas vezes, onde já você viu um negócio desses? De fazer uma coisa dessa aqui dentro da nossa família, não sei o que lá. Isso pode querer despertar vergonha, mas também um sentimento de culpa. E o que acontece quando a pessoa sente-se culpada, hein? Vocês têm ideia atrás do que ela vai? Da punição. E qual é a punição que vem normalmente quando a pessoa sente-se profundamente culpada? É muito usual que isso venha através da doença. Então, na vida, se nós temos que despertar alguma coisa, não é culpa, é responsabilidade que é completamente diferente do que culpa. A culpa não repara, a culpa simplesmente afunda a pessoa que está sentindo aquilo. A responsabilidade, quando assumida, ao contrário, a pessoa movimenta recursos para que ela possa refazer aquilo que possa ter causado prejuízo a alguém, aquilo que possa ter criado alguma coisa negativa. Então, na vida, nós temos que assumir responsabilidade e não culpas. Isto, inclusive, é algo bastante importante. Às vezes, quando algum familiar nosso venha se enveredar em problemas, muitas pessoas começam a sentir culpa. Por que culpa? Nós não somos culpados daquilo que as outras pessoas fazem. E se porventura a gente assume uma posição de culpa perante aquele familiar que possa estar fazendo alguma coisa inadequada, no lugar de ajudar, nós vamos nos enfraquecer. Muito bem, faz parte da nossa família, nós podemos assumir a nossa responsabilidade e dar a nossa ajuda. Agora, sempre observando aquilo de fazer o outro, aquilo que você gostaria para si próprio.
E quando nós falamos fazer ao outro, é bom nós entendermos o seguinte: isso não representa apenas as ações, mas representa especialmente também aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos pode despertar uma condição fantástica nas pessoas, como pode mergulhá-la também numa condição extremamente negativa. E há também os pensamentos. Aquilo que nós nos expressamos pelas palavras, pelas nossas ações, nasce em primeiro lugar aonde? Na nossa mente, no nosso íntimo. Então, fazer ao outro aquilo que eu quero para mim mesmo representa as ações, as palavras e os pensamentos. Mas nós podemos fortalecer ainda mais essa recomendação de fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos, ao considerarmos a lei da semeadura. E o que diz a lei da semeadura? A colheita que nós realizamos é sempre proveniente da nossa semeadura. Muito bem, então aquilo que nós fazemos aos outros são semeaduras, não é verdade? E como é que nós podemos reconhecer se essa semeadura é uma boa semeadura ou não? É exatamente observando se aquilo que eu estou semeando por ações, por palavras e pensamento, é alguma coisa que eu gostaria para mim também. Se caso não tem esta condição, não é uma boa semente. E não sendo uma boa semente, o que é que vai vir como colheita? Coisas que não nos agradam. Então, quando nós percebemos que a nossa vida, o nosso destino, o nosso seguir na vida, tem a ver exclusivamente por aquilo que nós resolvemos fazer, pelas nossas ações, pelas nossas palavras e pensamentos, eu pergunto, nós não estaríamos interessados em receber o melhor para nós? Claro que sim, mas precisamos ter essa consciência desse mecanismo. E se nós estamos dispostos a receber, estamos interessados em receber o melhor para nós mesmos, então nós vamos fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós, porque aí então está se estabelecendo a semeadura necessária. Então percebam, se nós quisermos melhorar o mundo, a nossa única possibilidade se reduz a este ambiente, o nosso lar. Nós individualmente ou na vivência com os demais membros da família. Agora, é certo que muitas vezes nós vamos encontrar dificuldades nesses relacionamentos. Mas se nós tivermos uma atitude correta, nós podemos pelo menos não agravar também aquilo que não está indo bem dentro da família. E na medida em que nós nos coloquemos de uma forma receptiva, eu pergunto, não existem pessoas que, quando nós chegamos perto das pessoas, nós nos sentimos bem, em paz, tranquilo? É porque ela irradia uma aura que tem essa qualidade. Ora, se dentro da minha família eu começar a irradiar uma aura dessa qualidade, mesmo nas divergências, aos poucos nós podemos demover o outro daquela posição e ir para uma posição que seja mais adequada. Então, nós temos, sim, essa possibilidade de melhorar o mundo, mas precisamos reconhecer que essas possibilidades se resumem naquilo que nós fazemos, falamos e pensamos, e na forma como é que nós lidamos com a nossa família. Então, se nós quisermos mudar o mundo, mudemos. Que mundo? O seu lar é o seu mundo.